Mas nós vamos fazer uma reflexão da palavra de Deus nesta noite, queridos. No primeiro livro da Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 em diante. Vou tentar aqui expressar tudo que Deus colocou no meu coração durante esta semana. Está aí, quem não tiver a Bíblia, né? Quem não encontrou também é só acompanhar aí na tela. Está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, queridos? Só até aí. Coloca só o final aí, por favor. É isso aí. Leia comigo agora. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Nós vamos meditar nesta passagem bíblica, onde o Senhor falou profundamente ao meu coração. E como eu já disse aos irmãos, eu costumo ir anotando, né, o que Deus vai me falando. Mas essa semana foi uma guerra travada. Porque eu costumo, quando tenho oportunidade de ministrar, perguntar sempre ao Senhor o que a igreja dele quer, que precisa ouvir, e não o que eu quero falar. O Eric está aí, tá? O Eric, meu filho, eu tenho uma mensagem de Deus para ti. E antes de nós entrarmos nessa mensagem, eu quero te dizer uma coisa: o projeto de Deus ainda está de pé na sua vida. Aquele milagre que Ele realizou na tua vida, lá naquele lugar que você sabe, foi porque Ele tem um propósito para realizar. E você não vai morrer enquanto esse propósito não ser realizado na sua vida, filho. Creia nisso. Ele te tirou dali, restituiu a tua saúde, mas Ele tem um propósito para realizar. Tá bem? Queridos, o maior desejo de um dirigente de congregação, de um pastor, de uma igreja, eu acredito assim, é ver o povo de Deus sendo abençoado. Esse é o maior prazer de um dirigente. Por mais que ele não receba nada, mas quando a igreja recebe algo da parte de Deus, ele se alegra. Então o desejo maior de um dirigente de congregação é esse aí. Por isso é que ele paga o preço. Nós não sabemos o preço que a pastora Rosa tem pago para ver o povo sendo abençoado nessa congregação. Mas eu tenho certeza de uma coisa: não é fácil. Eu já fui dirigente de congregação no outro ministério, e a carga é pesada. Não é fácil, queridos. Mas eu louvo a Deus, porque Ele sempre nos dá vitória. Ele sempre está ao nosso lado, nos ajudando, nos capacitando, nos fortalecendo, nos dando graça para vencermos todas as lutas e batalhas que tivemos que enfrentar. Mas esta passagem bíblica, ela me chamou muita atenção. Eu estava pesquisando e orando ao Senhor, e o Senhor de repente me deu esta passagem bíblica, e eu fiquei perguntando para Ele: mas por que dessa passagem bíblica? Porque desta passagem bíblica a igreja vai extrair muitas coisas boas. Eu falei: então, Senhor, fala primeiro comigo, né? Fala com teu servo. E eu costumo fazer isso sempre, queridos. Eu vou perguntando ao Senhor e vou anotando, porque eu não sou tão velho assim, né? Mas eu tenho problema de esquecer muito fácil as coisas. Então eu vou anotando, né? Apesar dos meus 57 anos. Mas enfim, eu fui anotando algumas coisas que eu achei interessante, importante, e vou transmitir para a igreja hoje.
Se você vai concordar comigo ou não, aí é você e Deus. Não posso fazer nada, né? Porque foi essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Você que está aí na sua casa, que está nos ouvindo, está acompanhando, Deus tem algo especial para nós nesta noite. Eu não tenho dúvida nenhuma. Quando Ele falava comigo, eu me regozijava, eu me alegrava. E eu começava a meditar em tudo que aconteceu com a minha vida, no que Ele fez comigo. E Ele disse: eu quero abençoar o meu povo. Ainda, né? Glória a Deus por isso. Quando o Senhor fala que quer abençoar o seu povo, é motivo de nós glorificarmos a Ele, querido. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em abençoar. Olha só o que Deus fez com Abraão. Essa história é bastante conhecida. Essa narrativa já é conhecida da igreja toda. Quando Deus tira Abraão do seu local de origem, do meio da sua parentela, e diz: vai, que eu te mostrarei. A primeira pergunta é: se você recebesse um desafio como esse, você iria? Não precisa responder não, mas faça essa reflexão aí. Queridos, na situação que nós estamos vivendo hoje, até para ir para um culto, para ir para a igreja é uma dificuldade tremenda. Agora imagine você deixar tudo que você tem, inclusive a sua família, e ir embora para um local que Deus ainda iria mostrar. Pense bem nessa situação. Mas olha só, Abraão, ainda Abraão naquela época, né? Eu tenho certeza que quando a proposta foi feita para ele, ele deve ter pensado bastante. Porque não é fácil tomar uma decisão como essa, irmãos. Não sei se para você é fácil, né? Mas é uma decisão difícil de ser tomada. Porém, quando nós cremos nas promessas de Deus, quando nós confiamos verdadeiramente nesse Deus que nós servimos, a gente nem questiona nada. É, Miguel? É melhor obedecer do que sacrificar. E aquele homem muito sabiamente obedeceu, não foi? Então, baseado nesse texto, o que eu fiz? Eu fui relacionando as coisas que me chamaram a atenção na vida daquele homem. E a primeira coisa que eu observei na vida dele, e que serve para os dias odiernos, foi a fé. É uma coisa fundamental, é algo que nós não podemos deixar de ter. Porque a partir do momento que eu não tiver mais fé, nada mais vai dar certo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aquele homem me chama a atenção pela fé que ele teve naquela promessa que foi feita para ele. Apesar de não saber para onde ia, o que ainda ia fazer, o que ia acontecer, mas ele não titubeou, ele obedeceu. Foi? Então ele foi. A fé, queridos, ela é algo fundamental na vida do cristão. Pela fé, muitos, através da Bíblia Sagrada, alcançaram vitória. Então o que eu quero te dizer nesta noite? E se você tiver fé, você também vai alcançar a sua vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E esse homem tinha tanta fé, que ele foi considerado pai na fé, não foi? Olha o nível de fé que tinha Abraão. E olha que ele ainda não tinha tido uma experiência sobrenatural com Deus. Ele foi ter depois. Não foi isso? Olha que coisa linda, queridos. Quando o ser humano, quando um cristão,
ele resolve seguir o que Deus está determinando para a vida dele. Quantos estão sofrendo hoje exatamente porque não deu crédito ou não teve fé suficiente para obedecer o que Deus estava ordenando? Estão pagando o preço. Mas aquele homem, apesar de tudo que ele tinha, ele não quis saber de nada, ele foi embora. Ele podia até questionar: não, Senhor, mas eu não posso levar minha família. Não, levar todo mundo, minha parentela toda, Senhor. Deixa eu levar, né? Geralmente a gente se apega muito, né? Os familiares. É comum do ser humano. Mas Deus não autorizou ele levar ninguém. Mas por conta própria ele ainda levou um sobrinho, não foi? E deu um trabalho danado depois para ele. Apesar dessa falha, mas Deus continuou com ele. E a história todos vocês conhecem, mas eu quero me ater à questão da fé. Olha, por que muitas vezes nos esquecemos disso? Por que somos seres humanos? Porque somos seres humanos cheios de fraqueza, de falhas, pecados, e somos limitados. É só por isso. Mas Deus conhece a cada um de nós. Aleluia. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações, querido. Ah, se não fossem as misericórdias do Senhor, a Bíblia diz que nós teríamos sido consumidos, né? Mas é necessário exercitarmos a nossa fé, amados. Essa fé é que vai nos levar à nossa vitória. Não desista, querido. Deus continua abençoando. Deus continua fazendo milagre. Ele não mudou. Ele é o mesmo, querido. A Bíblia sagrada, ela é repleta de exemplos de fé. Porém, alguns me chamam bastante atenção. E uma delas é a fé desse homem. Mas também teve outros, como Noé, como Daniel. Você já pensou se Deus chegasse para um de nós hoje e dissesse assim: ô fulano, começa a construir uma arca aí, eu vou te dizer as medidas todinhas e tu vai fazendo. Constrói aí. Será que nós enfrentaríamos esse desafio? Outro homem de fé, a Bíblia Sagrada, e muito usado por Deus. Muitas vezes nós queremos ser até usados por Deus, né, irmã Mara? Mas e onde é que está a fé? Tem fé suficiente para isso? É necessário ter fé, não é? Portanto, amados, devemos exercitar nossa fé em todos os momentos da nossa vida. A palavra de Deus nos recomenda que quem não tem, peça a Ele. Quem não tem fé, peça. Se perguntarmos a qualquer pessoa, ela dirá que tem. Porém, a fé genuína deve ser em Deus. Qualquer um diz que tem fé, né? Mas na hora do desafio, na hora da adversidade, na hora da luta, parece que a fé desaparece. Ou fica bem fraquinha, né? E enfim, costumamos pedir ajuda, né? Mas nós louvamos a Deus, querido, sabe por quê? Quando nós, aleluia, buscamos ao Senhor, Ele nos ajuda. Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré, o socorro vem. Ele mesmo disse que Ele é o nosso socorro. Mas por quê? Que às vezes a gente fica tão atribulado, tão angustiado, que esquece dessas promessas, que esquece que Ele mesmo disse que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós somos seres humanos, amados. Nós não podemos esquecer disso. Como foi dito aqui pela manhã na escola bíblica dominical, nós ainda estamos nessa carne. Prefeito? Portanto, nós dependemos inteiramente dEle. A Bíblia diz que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer, queridos.
Ainda bem que nós temos a quem recorrer. Porque muitas vezes a gente confia no amigão, no amigona, né? Ou quem sabe num político renomado, ou em alguém que exerce um cargo importante. E aí quando você chega lá, simplesmente essa pessoa diz: olha, infelizmente eu não posso te ajudar. Mas o Deus que nós servimos nunca vai dizer isso para ninguém, queridos. Ele é um Deus de misericórdia. É, Miguel? E ainda bem, amados, que nós servimos a esse Deus. Porque nessa hora, quando não tem mais a quem recorrer, nós recorremos a Ele, e Ele nos atende. E Ele usa da sua infinita misericórdia e nos ajuda, nos faz vencer, nos faz alcançar o milagre. Porque muitas vezes estamos tão perto do milagre, a gente não consegue ver. A tribulação, a aflição é tão grande que a gente não consegue ver o milagre. Eu não sei se é assim com você, mas comigo, antes de acontecer o milagre, vem uma luta. Antes de acontecer uma bênção, vem uma luta. Não sei se é assim com você também. E é para ver se a gente desiste, amados. Se nós desistirmos, talvez a bênção está bem pertinho, né? E a gente desiste, abre mão. Mas Deus não nos chamou para desistir, queridos. Deus nos chamou para sermos mais que vencedores. Creia nisso. Ele não nos chamou para ser derrotados, e sim para sermos vencedores em Cristo Jesus. Então, a fé foi algo que me chamou a atenção aquele homem. A outra coisa que me chamou a atenção, querido, eu até coloquei aqui o título dessa mensagem como o tripé para o sucesso. Eu até falei com o Sidney hoje pela manhã, conversando aqui na escola dominical. O Senhor tinha me dado essa mensagem. O tripé para o sucesso. Então a primeira coisa é tá fraco, não tá? Qual é a primeira coisa para o sucesso, queridos? Agora sim, fé. É a fé. E a segunda coisa que eu vi na vida daquele homem, que me chamou a atenção e que é necessário para nós hoje, a obediência. Aquele homem obedeceu. Ele foi, não questionou, não falou nada com ninguém, foi, porque ele sabia que quem tinha falado com ele era o Deus Todo-Poderoso. Quando nós temos essa certeza, queridos, não importa se vem alguém dizer para você que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não vai ter sucesso. Ei, isso aí são pessoas sendo usadas pelo maligno para você desistir. Mas se você tiver fé, primeiro você acreditou, teve fé, depois você vai obedecer. Nós, queridos, nós, né? Temos que ter fé e depois obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Então, a segunda coisa é a obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, não é? O que é obediência à luz da Bíblia Sagrada? É executar tudo o que Deus ordena através da sua palavra. O ser humano não precisa de mais nada. Se ele estiver sendo dirigido por esta palavra. Aleluia. Tudo que ele imaginar, tudo que ele pensar, todo o projeto dele, se tiver dentro da vontade de Deus, vai dar certo. Mas é necessário nós obedecermos, querido. E muitas vezes tem pessoas assim: eu só obedeço a Deus, mas ao pastor, a pastora não, eu não sou obrigado a obedecer. Ei, são pessoas que foram separados por Deus para nos orientar. Ontem eu estive ali no Templo Central, ouvindo a mensagem do nosso pastor presidente. E que coisa linda quando aquele homem é usado para falar com a igreja do Senhor. Você já esteve lá, deve ter ouvido algumas mensagens. Mas ontem, Deus usou ele assim para nos chamar a atenção de
que nós fomos chamados para ser servos. E não só servos do Deus Altíssimo, mas sim servos uns dos outros. Olha que coisa linda. Acontece que muita gente só quer ser servido, queridos, mas servir ao próximo não quer mais. E ontem o pastor, assim usado grandemente por Deus, nos instruiu nesta palavra, a nos colocarmos no lugar de servo. É por isso que muita gente está aí abençoado. A bênção está até para dividir, de tanta bênção. Mas então, queridos, é a ação de quem obedece, que é submisso, é dócil e submete-se à vontade de alguém. Obediência é uma das maiores virtudes do ser humano e agrada a Deus a ponto dele cumprir com suas promessas na nossa vida. Olha aí, você quer que a promessa se cumpra? Então obedeça. Vamos ser obedientes a Deus, se nós quisermos alcançar nossos objetivos, os nossos projetos darem certo. A Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha aí, Deus está sempre pronto a nos abençoar, querido. Mas você acha, o nosso Deus, Ele é justo. Como é que Deus vai obedecer, vai atender ao pedido de um desobediente? É difícil, né? E muitas vezes nós achamos que estamos sendo obedientes, né? Mas ainda falta algo. Deus está trabalhando o nosso caráter, trabalhando na nossa vida, para que sejamos obedientes a ponto de falarmos com Ele, Ele responder, pedirmos alguma coisa e Ele agir em nosso favor. Olha que coisa linda, quando jogaram o Daniel lá na cova, como foi cantado aqui, e o leãozão teve que jejuar, hein? Deus era ou não era com Daniel ali? Estava ou não estava com Daniel ali? E o que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego, por exemplo, lá na fornalha? Então, queridos, com certeza, jovens obedientes a Deus, né? Tementes ao Senhor, que guardavam a palavra de Deus no coração, e foram vitoriosos. E tantos outros que nós temos como exemplo na Bíblia Sagrada, né, que tiveram vitória. Olha, para o ser humano natural, é difícil entender que para alcançar os objetivos é necessário obedecer. O ser humano natural, ele não compreende as coisas espirituais, mas quem é espiritual compreende, ou pelo menos deve compreender, né? Então que nós possamos compreender os propósitos de Deus na nossa vida, o que Ele quer para cada um de nós. Como disse o nosso pastor ontem, ele nos chamou, e na verdade, a Bíblia diz o quê? Não foste vós que escolhestes a mim, né? Mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e dê fruto. Foi para isso que Deus nos chamou, querido. Não foi só para estar sentado nas cadeiras da igreja, nos bancos das igrejas, só adorando a Ele, não. Foi para dar frutos. Foi para servir. Primeiramente a Ele, a Deus, e servir também ao próximo. E o que me chamou mais atenção lá ontem, quando ele pregava, Ada, foi que ele disse assim, ó, e não vem com esse negócio de querer servir só aquele que você ama, aquele que você gosta, não. Não é assim que Deus orienta. Nós temos que servir também aquele que nós não gostamos dele. Se é que isso pode, né? Mas tem uns que dizem assim, eu não vou com a cara daquele irmão. Aquela irmã, rapaz, eu não consigo aceitar, não é? Não tem uns crentes que dizem isso, né? Pois é, queridos. Mas o pastor presidente ensinou ontem que esses é que é para a gente servir mesmo. São esses que é para a gente servir. Porque servir ao amigo é mais fácil, né? Orar pelo amigo é fácil. Agradar ele ou ela. Mas o inimigo é mais difícil. Aquele que se disse é o inimigo, né?
Porque na verdade não era para ver isso. Mas, já que existe, vamos fazer um esforço, né, para também servir a esse irmão ou essa irmã que diz que não gosta da gente. E quando ela disser que não gosta de ti, depois eu te amo, meu querido. Eu tenho um amor imenso por ti, que Deus colocou no meu coração. Não é? Fica sincero. Então a obediência, querido, a Deus, ela é de suma importância. Devemos atentar para o que diz a Escritura Sagrada quanto à obediência, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Saul e os demais desobedientes, né? Teve vários. Não esquecendo que Deus é longânimo, porém Ele é justo. Nós não podemos esquecer disso. Então esse foi mais uma das coisas que me chamou a atenção na vida daquele homem. Eu falei primeiro segundo e agora, queridos, nós vamos entrar num detalhe importantíssimo que eu vi na vida daquele homem, e que talvez nós estejamos precisando de um pouco disso. Aquele homem, ele demonstrou também fidelidade ao Senhor. Eu falei do tripé, não foi? Como se fosse ali aquele objeto ali, né? Aquele pedestal, tripé mesmo, né? Que chamado, né? Fé, obediência, não é fácil. Fidelidade, então, meu Deus. Mas aquele homem foi fiel. E nós conhecemos a história de Abraão, que depois se tornou Abraão, né? Porque Deus assim o quis. E aquele homem, depois de tudo que ele passou, de toda a situação, eu quero me recordar agora de que quando Deus fez a proposta para ele, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, aí ele descobre que a mulher é estéril. Jesus, como vou ser pai de uma grande nação se minha mulher é estéril? Mas Deus é tão poderoso, querido, que Ele reverte essas situações todas. Aleluia. Deus, quando Ele quer, Ele faz. Deus. Mas é necessário, como eu já disse, ter fé, obedecer e ser fiel. Esse é o segredo do sucesso. Não é? Fidelidade, querido, significa basicamente lealdade. E é a atitude característica de quem é fiel, confiável, honesto e verdadeiro. Pense numa coisa que está em extinção nesses últimos tempos. É a fidelidade. A gente ouve falar de infidelidade conjugal, de infidelidade com Deus, de infidelidade com um amigo. É tanto tipo de infidelidade. Então nós precisamos fazer uma análise. Como daqui a pouco nós vamos ler, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que nós estamos? Cada um vai fazer o seu autoanálise, né? Será que nós estamos prontos mesmo para receber a bênção? Ou seja, para ser vitorioso? Por que será que algo que a gente queria tanto ou quer tanto não aconteceu ainda? Quem sabe hoje Deus não está dando essa oportunidade para nós, né? De melhorar, de aprimorar e de ver o que Deus realmente quer de cada um de nós. Oh, aleluia. Fidelidade, queridos, é um dos temas centrais da Bíblia Sagrada. Ela afirma em repetição que Deus permanece fiel à sua aliança com o povo de Israel. Nós temos vários exemplos de fidelidade na Bíblia Sagrada. Se você for pesquisar, você vai ver. Além de Abraão, José, Noé, Ana, Daniel, Enoque, Jeremias, enfim. Nós temos vários exemplos. E o que me chama a atenção é que todos eles foram vitoriosos.
Então está aí o segredo. Nós não precisamos de muita coisa, não. Deus nem requer tanto assim de nós. O exemplo que me chamou mais atenção foi o de José também. Pois a sua fidelidade, não apenas com Deus, mas também com Faraó, com seus pais, seus irmãos, e em todos os aspectos da sua vida. Aquele homem deixou uma demonstração muito grande de fidelidade para nós. E que adianta eu ser fiel somente a Deus, e aí eu não pago minhas contas? Sou infiel? Sou infiel com meus dízimos? Sou infiel para com meu irmão? Ou com a esposa, ou com o marido? Então, amados, que nessa noite a gente possa fazer esta reflexão. Que na verdade nós, sem Deus nada somos. Sem Ele nada podemos fazer. Então é necessário nós termos fé, obedecer e sermos fiel a esse Deus que é tão maravilhoso, que já fez tudo por nós. Como eu disse no início, nem fomos nós que escolhemos a Ele, né? Foi Ele mesmo que nos escolheu. Você acha que isso é pouco? No meio de milhares e milhares de pessoas existentes na face da terra, nós temos sido escolhidos pelo próprio Deus. Do que Deus já fez por nós, enviando o seu único filho para morrer, mesmo não tendo um pecado sequer. Nós vamos estar relembrando daqui a pouco este sacrifício que Ele fez por nós. Nós não fizemos nada, queridos, para merecer. Mas aprove a Deus ter nos escolhido. E Ele tem cuidado de nós todo esse tempo de vida que nós temos. E o cuidado que Ele tem tido com a humanidade é desde o início. Foi sempre preparando algo para continuar cuidando do ser humano. Se fosse um outro, já tinha até desistido. De tanta coisa ruim que o ser humano faz, né? Mas Ele não desistiu de mim nem de você. Aleluia, glória a Deus. Ele continua, querido, preocupado, principalmente com a nossa salvação. Apesar de tudo que está acontecendo, Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua fazendo coisas tão maravilhosas que às vezes a gente fica até bobo, pasmo. Meu Deus, isso aconteceu comigo? São experiências que nós vamos passando com Deus. Hoje pela manhã nós tivemos uma escola bíblica dominical maravilhosa, não foi, Ela? Uma aula maravilhosa. Este trimestre nós vamos estar estudando sobre os atributos de Deus. Você que perdeu a escola hoje, você perdeu uma aula maravilhosa. Mas não perca a próxima não, as lições estão aí já, né, com a secretária. Quem quiser adquirir sua lição depois do final do curso, só ir na secretaria, pega a sua lição, comece a estudar, porque os assuntos são importantes. Eu tenho observado que nos últimos meses, esse último ano de pandemia, Deus tem tratado com a sua igreja. Eu não sei qual é o propósito dele, mas eu imagino que seja preparando para o arrebatamento. O que Deus tem falado nesse último ano, né? Vamos dizer, nesses últimos 12 meses, com a sua igreja, nota-se que Ele está preparando o seu povo para o arrebatamento. Então, amados, nós não podemos perder mais tempo. Nós precisamos estar prontos. Que Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando graça. Que
nos sustentando com seus braços fortes. Porque as lutas são tantas. E a Bíblia diz que, se possível for, o inimigo vai enganar até os escolhidos. Então nós temos que ter todo cuidado daqui para frente. Porque ele está fazendo de tudo para enganar os escolhidos de Deus. Esta pandemia fez muito crente se esfriar. Muito crente perdeu o desejo de ir para a casa do Senhor, de ler a Bíblia, de orar. Desestimula. Nós somos seres humanos. Basta você deixar de ir um culto, aí no outro você, acho que hoje eu não vou mais não. Aí vai desistindo, né? Vai desanimando, vai desestimulando, vai ficando raquítico. E aí vira presa fácil do inimigo. Essa pandemia, ela está servindo para muita coisa. A gente refletir em muita coisa. A gente vê que algumas pessoas até começaram a valorizar mais o próximo, né? Família, mais tempo com a família. Tinha gente que não tinha tempo. Não, é só o meu trabalho. Meu trabalho é meu trabalho e a igreja e a família ficava para lá. Mas agora está tendo tempo, né? Deus sabe de tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Os que partiram com Cristo, foi Ele que levou. Não adianta a gente ficar contendendo, não. Ele levou porque Ele sabe que talvez essa pessoa não suportaria o restante que tem por vir aí. E nós que ficamos, não temos que estar preparados. Porque ninguém sabe o que virá, o que vai acontecer amanhã. Já estão falando na terceira onda. E a segunda já foi esse estrago todo. Não é, queridos? Mas já estão falando, os infectologistas, os médicos, já estão falando. Quando eles começaram a falar na segunda onda, ninguém nem acreditou. Não, que é isso? Já está acabando, né? Parecia que estava acabando. Aí veio essa segunda onda que matou muito mais pessoas. Um vírus muito mais letal. Então, amados, que nós possamos estar em Cristo, arraigados na palavra do Senhor, com fé, obediência e fidelidade. Amém, amados? Quero fazer uma oração com você. Fique de pé, por gentileza. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você reflita nisso. Porque não foi fácil para mim quando eu recebi essa mensagem da parte de Deus. Eu falei assim, eu vou falar com a tua igreja. Eu disse, pois é, você com a minha igreja que eu vou te dar essa mensagem. Sabe por quê, queridos? Deus corrige a quem Ele ama. Então que aceitemos a correção de Deus e nos firmamos cada vez mais no Senhor. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, Deus santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Ó Deus, pelo exemplo que Abraão deixou para nós. Meu Senhor, nos ajuda, Pai, acrescenta a nossa fé, nos ensina a ser obediente à tua palavra, e que sejamos mais fiéis a ti, Senhor, a partir de hoje. Meu Deus, eu sei que tu estás preparando uma igreja que vai morar contigo, e nós fazemos parte desta igreja, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda o teu povo. Ó Deus, eu acredito que na hora que a tua igreja estiver pronta, tu virá nos buscar. Ó Senhor, usa de misericórdia para conosco, meu Pai. Ajuda o teu povo a caminhar na face da terra. Os dias não estão sendo fáceis. Tu tens visto, Senhor, o que o teu povo tem passado. Ó Senhor, nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, Pai. Tu conheces a cada um de nós. Prepara, Senhor, a cada um de nós para nos encontrar contigo, seja no arrebatamento individual, ou seja no arrebatamento coletivo, que nós estejamos prontos para nos encontrar contigo. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, querido?